Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. Nós leremos do versículo 21 ao 23. Esta é a sequência do texto em que nós paramos na semana retrasada. Na semana retrasada nós meditamos do versículo 13 ao 20. Hoje nós leremos do 21 ao 23. Repetindo, Colossenses capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Todos conseguiram encontrar? Farei a leitura da palavra de Deus, que diz: E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo privilégio de poder cantar louvores ao Teu nome, ler a Tua palavra, confessar os nossos pecados. E agora, ó Deus, nós queremos demonstrar a nossa gratidão também, ó Pai, pelo privilégio de abrir a Tua palavra, ler ela e sermos edificados, ó Deus, pelo Senhor através da mesma. Ó Deus, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, ó Deus, e para isso nós pedimos a Ti que o Senhor me use como pregador da Tua palavra e abençoe o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos receber, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, voluntariamente, para que possamos, ó Deus, dedicar a nossa vida àquilo que a Tua lei nos diz. Essa é a nossa oração, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que mais nos deixam perturbados na nossa vida é quando nós estamos perdidos. Quem já ficou perdido em algum momento, em algum lugar, sabe como isso é perturbador. A nossa mente ela fica atordoada quando nós não sabemos exatamente aonde nós estamos. Quando nós olhamos para os lados e tentamos identificar o lugar em que nós estamos e não conseguimos. Cada vez mais nós vamos ficando ansiosos. E apesar, irmãos, da quantidade de recursos que tem hoje em dia, nos nossos celulares, nos carros, a quantidade de aplicativos e recursos que facilitam a nossa vida para nós não nos perdermos nos cantos, mesmo assim, há momentos em que nós ainda nos encontramos perdidos, talvez em algum lugar que nós não conhecemos, em algum lugar muito grande, nós não estamos livres de nos perder em algum momento. Felizmente, irmãos, existem esses recursos que eu acabei de citar, aplicativos, programas, às vezes no seu celular, no seu carro, e coisas desse tipo. Nós conseguimos alguns recursos para nos encontrarmos, por assim dizer. Mas, irmãos, existe um recurso muito mais antigo e que nos ajudou muito, que são os mapas, não é? Nós já vimos em algum momento da nossa vida algum mapa, e o mapa se propõe a ajudar as pessoas a não se perderem, ou se perderem, a se encontrarem novamente. Nós já vimos, irmãos, em alguns shoppings, museus, parques e lugares grandes, alguns mapas que nos ajudam a nos situarmos naquele lugar. Eu me lembro, na minha adolescência, quando eu ainda morava em São Paulo, o bairro onde eu morava ficava perto de um parque ecológico. E eu já visitei aquele lugar algumas vezes. Eu me lembro ainda, irmãos, de encontrar alguns mapas por ali. Ficava ali uma estrutura feita de alvenaria, num formato mais ou menos parecido com o de um púlpito. E na plataforma havia ali um mapa do parque, que mostrava toda a planta do parque. E eu me lembro, irmãos,
irmãos, que ali havia sempre um ponto vermelho, indicando aonde estava aquele mapa, obviamente aonde você estava. Uma frase que dizia assim: você está aqui. Isso certamente, irmãos, ajudou muitas pessoas, principalmente aqueles que gostavam de se aventurar, fazendo trilhas e coisas desse tipo. Se não fossem esses mapas, se não fosse aquele ponto vermelho dizendo você está aqui, certamente muitas pessoas gostariam em encontrar o caminho de volta para casa. Agora, irmãos, pegue tudo isso que eu falei sobre mapa, sobre ponto vermelho, sobre localização, e imagine o seguinte: imagine que a passagem anterior, aquela que nós meditamos na semana retrasada, os versículos 13 a 20, é como um mapa. Imagine que aquele poema que Paulo escreveu é um grande mapa do reino de Deus. Um mapa onde Paulo desenhou toda a história da criação e a história da redenção. A história da primeira criação estabelecida em Adão e a história da segunda criação estabelecida em Jesus Cristo, o segundo Adão. Se a passagem anterior, irmãos, é como um mapa do reino de Deus, então esta passagem aqui, os versículos 21 a 23, é como aquele ponto vermelho. É como aquele ponto vermelho que diz: você está aqui. Paulo está, irmãos, aplicando a passagem anterior. Paulo está trazendo nesses 3 versículos, irmãos, uma aplicação prática para os colossenses, a fim de que eles vivam de acordo com aquilo que Paulo declarou na passagem anterior, neste grande mapa do reino de Deus. Talvez os colossenses, diante daquilo que Paulo escreveu, pudessem se perguntar: sim, mas e nós? O que nós temos a ver com isso? Qual é a nossa posição, o nosso papel nesse reino de Deus? Sim, nós somos transportados de um reino para o outro, mas e agora o que eu devo fazer? Paulo mostra aqui de forma bastante clara isso nesses 3 versículos. E Paulo, irmãos, ele vai declarar aqui a posição dos colossenses diante do reino de Deus, em relação ao reino de Deus, e ele faz isso conjugando essa declaração em três tempos diferentes. Primeiro, Paulo vai falar no aspecto passado, versículo 21. Paulo vai dizer aos seus leitores, irmãos, que eles não estavam dentro do mapa. Paulo vai dizer assim: vocês estavam fora do reino de Deus. O reino de Deus, irmãos, Paulo tinha em mente que ele foi criado originalmente para a nação de Israel. Eles eram o povo original da promessa. E pelo fato da cidade de Colossos não estar na geografia de Israel, então eles não faziam parte. Mas aí, irmãos, Paulo vai declarar no versículo 22 um aspecto presente. E ele vai mostrar, irmãos, que aqueles que não estavam nesse mapa foram trazidos para dentro dele. Agora há um ponto que indica que eles agora fazem parte do reino de Deus. Paulo vai dizer: aquelas promessas antigas que Deus fez a Israel se estenderam agora às outras nações, e por isso os colossenses agora estavam incluídos nessa nova realidade. O texto, irmãos, vai mostrar que eles foram incluídos desde o versículo 13, quando Paulo disse: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo está dizendo aos colossenses: vocês não estavam no reino de Deus, mas agora vocês estão por meio da obra de Jesus Cristo, que reconciliou vocês com o Pai. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo termina no versículo 23, trazendo o aspecto futuro dessa declaração. Ele aplica agora a sua mensagem nesse aspecto do que está por vir. E Paulo diz a eles, irmãos, sobre as implicações dessa nova realidade. O que significa fazer parte do reino de Deus? Como eles deveriam viver agora? Eles que estão agora dentro deste mapa, o que eles devem fazer? Paulo vai dizer que eles devem permanecer firmes na fé, que eles têm responsabilidades espirituais como povo de Deus, que eles deveriam continuar crescendo em santificação, em maturidade diante de Deus. Eles deveriam, irmãos, evidenciar que eles realmente fazem parte do reino de Deus, à medida em que eles vivem crescendo no conhecimento pleno da verdade de Deus. Que nós possamos, irmãos, olhar para esse texto e que nós possamos também nos localizar, que nós possamos também, irmãos, olhar para o reino de Deus e perceber qual é a nossa localização.
Se você é alguém que se encontra fora do reino de Deus, há uma mensagem de Deus para você nesses versículos que nós lemos. Se você é alguém, por outro lado, que já faz parte do reino de Deus, isso não significa que nós podemos cruzar os braços e já está tudo resolvido. Também há instruções de Deus para aqueles que já estão inseridos no seu reino. Que nós possamos, irmãos, encontrar o nosso lugar no reino de Deus ao meditarmos nessa passagem. Amém? Este é o tema da nossa reflexão de hoje. Em primeiro lugar, irmãos, nós estávamos fora do reino de Deus. Olhe para o versículo 21 e perceba, irmãos, o que o apóstolo Paulo diz aos Colossenses. E certamente ele está dizendo a nós também que nós não fazíamos parte do reino de Deus, nós estávamos distantes. O versículo diz: e a vós outros também, que outrora ou antes em outros tempos éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Irmãos, Paulo deixa claro aqui que o que ele está fazendo é uma aplicação mesmo. Paulo pega o ensino da passagem anterior e agora aplica diretamente aos Colossenses. Perceba, irmãos, que ele não fala como ele estava falando antes. O discurso de Paulo aqui muda de uma declaração universal para uma declaração direta aos seus leitores. Veja, Paulo falava em termos gerais. Paulo dizia: Ele nos salvou, Ele nos transportou, este é o seu reino, este é o Rei Jesus, a exata expressão do ser de Deus. Mas agora, irmãos, Paulo direciona o seu discurso agora diretamente aos seus leitores. Percebam o que ele diz aí nas primeiras palavras do versículo 21. Ele diz: e a vós outros, ou seja, e a vocês. Veja, ele falou do plano de salvação, ele falou da obra de Jesus Cristo, ele falou: agora eu estou falando para vocês. Em outras palavras, irmãos, o que Paulo está dizendo é o seguinte aos Colossenses: que a reconciliação de Jesus Cristo não deveria ser entendida apenas em termos abstratos, apenas em termos teológicos. Eles não deveriam ser vistos apenas como eventos físicos e metafísicos que garantem a salvação de forma impessoal. Paulo está dizendo que Jesus Cristo não salvou vocês no atacado. Vocês não entraram de embalo, a granel. Não. A obra foi realizada. E quando Cristo realizou essa reconciliação, Ele estava pensando em cada um de vocês, especificamente, individualmente. Paulo está falando que a obra que Jesus Cristo realizou na cruz foi em favor de cada um daqueles irmãos a quem ele estava escrevendo. Ao aplicar, irmãos, o ensino dos versículos 13 ao versículo 20, o apóstolo Paulo deixa claro à igreja que Jesus Cristo quer que o seu povo entenda o sentido, o propósito e o alvo da obra da salvação. Na sequência do versículo 21, irmãos, Paulo lembra aos seus leitores qual era a posição deles antes que essa obra fosse realizada, antes que eles fossem trazidos para dentro do reino de Deus. Irmãos, isso aqui é bem óbvio e lógico a forma como Paulo estrutura o seu pensamento. Veja, se no versículo 13 Paulo diz que nós fomos transportados, se nós fomos trazidos para o reino de Deus, isso significa dizer, irmãos, que nenhum de nós fazíamos parte dele. Nós não nascemos cristãos, nós não nascemos naturalmente como parte do povo de Deus. Até mesmo, irmãos, dentro do entendimento da aliança, em que nós entendemos que os nossos filhos já nascem como parte integral da família da aliança, nós entendemos que eles são concebidos em pecado. Nós entendemos, irmãos, que eles também precisam do Evangelho. Nós também pregamos o Evangelho aos nossos filhos, apesar de saber que eles já fazem parte do povo da aliança. Paulo lembra isso aos Colossenses. Ele diz, ele convida os Colossenses a olhar para o passado e diz para eles: olha, vocês não faziam parte do povo de Deus, vocês não estavam inseridos no reino de Deus. Quando Paulo escreve isso, irmãos, aos Colossenses, na verdade ele está falando da situação de toda a raça humana. Paulo não está falando apenas aos seus leitores, mas ele está falando de todo cristão antes da salvação. Meu irmão, todo homem, toda mulher, antes de
ser alcançado pelo Evangelho, antes de professar a sua fé, é um estranho alienado, é alguém que está em inimizade com Deus. É isso que Paulo diz aqui: inimigo de Deus em dois aspectos: no entendimento e nas obras. Inimigo de Deus no entendimento, irmãos. Paulo diz aos Colossenses: olha, vocês, antes de se tornarem cristãos, quando buscavam o entendimento, vocês buscavam de forma idólatra, de forma carnal, de forma pecaminosa, para se tornarem cada vez mais inimigos de Deus. Não é assim desde o Éden, irmãos. Não é assim desde o primeiro pecado. Veja o que foi que Satanás prometeu a Eva quando disse que ela deveria comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele prometeu que eles seriam conhecedores, assim como Deus, do bem e do mal. Irmãos, a queda de Gênesis 3 é, dentre outras coisas, uma busca por conhecimento. E Paulo diz: vocês continuavam refletindo a mesma natureza pecaminosa dos seus antigos pais antes da salvação. Vocês buscavam o conhecimento de forma pecaminosa. Os teólogos, irmãos, chamam isso de os efeitos noéticos da queda. O pecado afetou a nossa maneira de pensar. O pecado, irmãos, faz com que nós busquemos o conhecimento de forma a criar uma inimizade com Deus. Alguns crentes daquela igreja, irmãos, talvez estivessem enredando por esse caminho, sendo influenciados pelas heresias, irmãos, buscando conhecimento além de Cristo. Porque os hereges que estavam na cidade de Colossos estavam dizendo o seguinte: olha, vocês precisam de Cristo, mas Cristo é só a porta de entrada. Se vocês fizerem outras coisas, guardarem outros costumes, vocês agora vão receber um outro conhecimento mais elevado, mais especial. Paulo diz que se eles fizessem isso, eles estavam agindo como a antiga natureza, como o velho homem. Paulo vai dizer, irmãos, que o pendor da carne, ou seja, aquilo que a nossa natureza natural, a nossa natureza carnal busca, é inimizade contra Deus. Romanos capítulo 8, versículo 7. E Paulo vai dizer também, irmãos, que eles eram inimigos nas obras, não apenas no entendimento, mas também nas obras. Esta é outra marca da depravação humana. Pensamentos pecaminosos geram práticas pecaminosas. Não é isso que Tiago ensina na epístola? A origem do pecado começa no pensamento, até que é concebido e dá à luz, gerando assim a morte. Paulo chama aqui, irmãos, as obras dos homens antes de Cristo, obras malignas antes da conversão. Veja, irmãos, as obras más são apenas um reflexo daquilo que está no coração do homem, da sua mente, da disposição do seu coração. Irmãos, o que Paulo diz aos Colossenses aqui, ele diz também a cada um de nós. O nosso lugar antes da salvação, irmãos, antes de cada um de nós aqui professarmos a nossa fé, era longe do reino de Deus. Muitas pessoas dizem que amam a Deus desde o dia em que nasceram. Saia por aí pregando o Evangelho. Pergunte para as pessoas se elas amam a Deus, se elas recebem o Evangelho. Elas vão dizer: não, eu aceito Jesus desde o dia em que eu nasci. Irmãos, Paulo diz que não é assim. Paulo diz, irmãos, que antes de nós professarmos a nossa fé, antes da obra de Cristo ser aplicada em nós, todos nós, sem exceção, estávamos distantes, éramos estranhos, éramos inimigos de Deus. Sabe qual é a relação que você tinha com Deus antes da salvação? Uma relação de inimizade. Nós agíamos com Deus ou para com Deus como se Ele fosse o nosso inimigo, o nosso adversário. Sabe por quê, irmãos? Porque de fato era. É isso que a palavra de Deus nos diz. Paulo vai mostrar, irmãos, que todos os colossenses e o homem natural, de um modo geral, ele está fora do reino de Deus. Mas aí, irmãos, Paulo muda o tempo da sua declaração no versículo 22 para dizer que nós fomos inseridos no reino de Deus. Nós não nascemos nele, nós não temos uma disposição natural para ele, nós estávamos totalmente longe, mas nós fomos trazidos, enxertados nessa nova realidade. Olha o que diz o versículo 22: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne,
mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Logo nas primeiras linhas, irmãos, do versículo 22, Paulo começa a mostrar a transformação que Cristo realizou na vida dos colossenses. E é interessante, irmãos, a forma como ele começa. Ele diz: agora, porém. Veja, irmãos, Paulo faz isso, irmãos, para traçar um contraste com o versículo anterior. É como se ele dissesse: vocês estavam afastados, mas agora não estão mais. Vocês estavam em inimizade, mas agora foram reconciliados. Vocês estavam fora, mas agora foram trazidos para dentro do reino de Deus. Essas palavras, irmãos, nos fazem lembrar o texto que nós ouvimos aqui na declaração do perdão, quando Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o mesmo contraste. Do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos, Paulo expõe a pecaminosidade humana, a condição caída, a disposição do homem para o mal, o fato do homem estar debaixo da maldição de Deus por estar amarrado à lei e não obedecê-la. Mas aí no versículo 8, no capítulo 8, versículo 1, Paulo declara agora a situação daquele que é crente, daquele que foi trazido para o reino de Deus, e ele fala palavras como esta do versículo 22. Ele diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condição atual dos colossenses é uma condição de reconciliação. Veja, irmãos, se há reconciliação é porque houve inimizade. Se foi necessário que Cristo nos reconciliasse com Deus, significa que o nosso relacionamento com Ele estava quebrado. Jesus Cristo nos une e nos dá a paz com Deus que nós tanto precisamos. Eles responderam voluntariamente ao senhorio de Cristo. Eles receberam o Evangelho e agora eles experimentavam essa paz com Deus. Nesse sentido, irmãos, eles agora faziam parte dessa nova ordem, dessa nova criação estabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. E aí depois disso, irmãos, Paulo vai mostrar, mudando o seu discurso agora, ele para de falar da salvação para falar dos meios necessários para alcançá-la. E Paulo vai dizer, irmãos, que o meio necessário para ser inserido no reino de Deus é o corpo físico de Cristo. O corpo de Cristo e a sua morte. Essa expressão, irmãos, revela a importância que Paulo dava para a morte de Cristo, não apenas para a ressurreição, que era um dos pontos mais importantes da sua mensagem, mas também, irmãos, a morte de Jesus Cristo. Não há dúvidas, irmãos, de que Paulo está fazendo uma aplicação direta daquilo que ele disse, por exemplo, no versículo 20. Ele diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E Paulo vai dizer que essa obra que Cristo fez de reconciliação pelo sangue da sua cruz era para que eles fossem inseridos no reino de Deus. Paulo destaca aqui o aspecto físico, material do corpo de Cristo, irmãos, para combater os hereges daquela época, que diziam que o corpo de Jesus não era real, não era físico, porque eles entendiam que a matéria era má. Paulo diz: as obras que Cristo realizou, o feito redentivo de Jesus Cristo, foi realizado no seu corpo físico, na morte do seu corpo material. E aí no final, Paulo diz qual é o propósito. Por que Deus trouxe pecadores para o seu reino? Por que, irmãos, que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor? Paulo diz no final do versículo 22: para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Este é o propósito da salvação: levar o pecador a uma santificação moral, expressada, irmãos, na formação de um caráter cristão, moldado ao caráter de Cristo, para que nenhuma condenação contra este homem, contra esta mulher reconciliada com Deus, seja levada a termo. Veja, irmãos, mais uma vez, nós somos lembrados aqui de Romanos 8, pois quando, irmãos, nos tornamos santos, irrepreensíveis, quando nós nos tornamos inculpáveis, não há mais acusação para nós. O inimigo das nossas almas, irmãos, não pode mais nos acusar.
A nossa consciência não precisa mais ficar perturbada, porque não estamos mais perdidos. Fomos achados, temos o nosso lugar, temos a nossa localização no reino de Deus. O falecido pastor batista Russell Shedd, ele disse o seguinte: não haverá cheiro de escândalo, nem crítica válida que o inimigo das nossas almas possa lançar contra os convidados para as bodas do Cordeiro. Os salvos estarão absolutamente imunes ao castigo que os seus pecados merecem. Toda a repreensão caiu sobre o Filho perfeito. Veja, irmãos, nós não precisamos viver atemorizados. No dia do grande juízo, irmãos, não haverá acusação contra nós, porque toda a nossa dívida foi paga em Jesus Cristo. Irmãos, nós estávamos perdidos, nós estávamos longe de Deus, em inimizade com Deus, mas agora, irmãos, nós somos reconciliados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E o pecado que cada um de nós aqui merecíamos receber o castigo, este castigo foi derramado, irmãos, sobre o nosso Senhor, e hoje nós podemos viver em paz com Deus, como a palavra de Deus diz em Isaías 53. E por último, irmãos, Paulo muda o seu discurso mais uma vez, conjugando-o agora no tempo futuro. Paulo diz: vocês não estavam no reino de Deus, vocês foram trazidos para o reino de Deus, e agora ele diz: vocês devem permanecer firmes no reino de Deus. Nós, irmãos, permaneceremos firmes. Nós que estávamos perdidos e fomos salvos, nós permaneceremos firmes. Olha o que diz o versículo 23: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo termina aqui, irmãos, a sua aplicação. Paulo termina a aplicação do que ele disse nos versículos 13 a 20, mostrando, irmãos, aos colossenses que eles deveriam cumprir uma condição, uma evidência, na verdade. Se eles permanecessem firmes na fé, se eles permanecessem alicerçados no Evangelho, no mesmo Evangelho que eles ouviram, se eles não dessem ouvido às heresias que estavam sendo pregadas naquela época, aí sim, irmãos, eles estariam evidenciando que eles verdadeiramente fazem parte do reino de Deus. Veja, irmãos, essa condição é, na verdade, uma evidência. Quando alguém permanece firme na fé, quando alguém permanece inabalável no Evangelho, isso é uma evidência de que essa pessoa realmente foi salva. Quando nós vemos, irmãos, muitos, como diz aquele hino, que corriam bem, mas que agora estão distantes, das duas uma: ou ele será trazido novamente, assim como o filho pródigo, assim como Jonas, assim como tantos outros servos de Deus. Se ele for trazido, irmãos, significa que ele apenas estava passando por um momento de tribulação. Mas aqueles irmãos que se afastam e que nunca mais voltam, isso certamente, irmãos, é uma evidência de que eles nunca fizeram parte do reino de Deus. Não é isso que o apóstolo João diz? Eles saíram do meio de nós porque não eram um dos nossos. Jesus Cristo diz que as suas ovelhas não se perdem. Então veja, irmãos, o cristão verdadeiro, ele não se afasta do verdadeiro Evangelho. Ainda que por causa do pecado e da nossa inclinação para o mal, nós nos afastemos, isso é temporário. Deus nos traz novamente para perto de si. Esta é a condição que evidencia se alguém faz parte do reino de Deus. A preservação divina, irmãos, não exclui a perseverança humana. É Deus quem nos guarda até o fim, mas nós devemos permanecer firmes no Evangelho. É Deus quem não permite que nós nos percamos, mas mesmo assim, irmãos, nós devemos empregar esforços para nós não nos afastarmos do Senhor. Paulo diz que nós devemos permanecer firmes na fé. Essa é uma condição para desfrutar as bênçãos oferecidas pela morte
reconciliadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos ter a nossa casa firmada na rocha, como Jesus Cristo diz na parábola. Nós devemos, irmãos, não devemos, irmãos, nos deixar afastar da esperança do Evangelho. É interessante, irmãos, que Paulo diz que eles devem permanecer firmes no mesmo Evangelho que eles ouviram. É interessante, irmãos, porque outro Evangelho estava sendo pregado. E Paulo diz: não escutem esse novo Evangelho. Ficam firmes no Evangelho que vocês ouviram e que está sendo pregado no mundo. O Evangelho que vocês ouviram é este Evangelho que me tornou ministro, o apóstolo Paulo diz. Mas na verdade, irmãos, Paulo vai focar no seu ministério a partir do versículo 24, indo até o versículo 29. Meus irmãos, assim como Paulo exortou os colossenses para que eles permaneçam firmes na fé, alicerçados na rocha, não se deixando enganar pela heresia, assim também, irmãos, nós devemos permanecer firmes no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não devemos desejar, irmãos, nenhum outro Evangelho. Nós devemos desejar o mesmo Evangelho. Qual é a sua localização no reino de Deus? Você olha para a sua vida e se vê fora desse reino? Você se vê como alguém que ainda não faz parte? Você precisa urgentemente, então, ser inserido nesse reino. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, confessar os seus pecados com sinceridade, e assim você será transportado para o reino do Filho, do amado de Deus. Mas se você já faz parte do reino de Deus, se você já é um cristão batizado, que professou a sua fé, que faz parte do reino de Deus, a caminhada não encerra aí. Há também outras coisas a serem exercidas. Paulo nos diz, irmãos, em Filipenses, que nós devemos desenvolver a salvação, exercitar a nossa piedade. Nós devemos continuar perseverando, continuar buscando a perfeição, continuar buscando a maturidade, a perfeita varonilidade. Nós devemos buscar cada vez mais sermos parecidos com Cristo. Você já faz parte do reino de Deus? Amém. Glória a Deus. Mas nós devemos continuar caminhando para o alvo que nos está proposto. Nós devemos continuar lendo a Bíblia. Nós devemos continuar orando. Nós devemos continuar em todas essas práticas religiosas. Ir à igreja, fazer boas obras. Nós devemos continuar buscando a santificação. Nós devemos continuar sendo moldados ao caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos ajude. Que Deus mesmo realize essa obra em nós. Nós permaneçamos firmes até o dia do nosso Senhor. Amém.